Senhoras e senhores, muito boa tarde. Voltamos aqui no nosso Tudo Mastigado, certo? Tivemos uma aulinha muito bacana de estequiometria com o professor Felipe Rocha. E agora sou eu, Mamá, para explicar a última parte do estado gasoso para vocês. Nossa última aula, que foi na semana passada, eu comecei a falar o que era o estado gasoso. Defini para vocês as variáveis de estado gasoso: pressão, temperatura e volume. Também defini para vocês o que era um gás ideal, correto? Depois falei sobre as transformações que você teria: isotérmica, isobárica, isocórica. E no finalzinho da aula eu coloquei a lei geral dos gases, das transformações, né? Que a gente fala lá na escola que é PVT, Povotó. Tranquilo? Então hoje a gente vai terminar nossa aula, né, nossa segunda aula de gases, para falar um pouquinho sobre algumas coisas que faltaram. Volume molar, hipótese de Avogadro, equação geral dos gases ideais e assim por diante. E depois fazer alguns exercícios que na aula passada nós não fizemos. Perfeito? Senhores, primeira partezinha que vamos falar é a parte do nosso volume molar. Mamãe, o que é o volume molar? E na verdade, o que é esse negócio aqui em amarelo, que você colocou no quadro? Senhores, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão, elas dizem o seguinte pra gente. Elas falam que você tem aqui um atm de pressão e você tem uma temperatura de 0 graus Celsius. Nós sabemos que 0 graus Celsius a gente não pode utilizar em gases. Temos que utilizar em Kelvin. 0 graus Celsius é a mesma coisa aqui, 273 Kelvin. Então, isso daí é as condições normais de temperatura e pressão. Aí vocês vão falar, pô, mas daqui condições normais em 0 graus Celsius? Vamos ter que usar o 0 graus Celsius mesmo, tudo bem? O que é o volume molar, gente? Ele diz que em condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros de volume. Vamos colocar aqui no quadro. Se eu tiver 1 mol de qualquer gás, senhores, pode ser hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o que você quiser, qualquer gás, esse 1 mol vai ocupar 22,4 litros do recipiente. Tudo bem? Qualquer gás aí. A gente chama isso daqui de volume molar. Perfeito. Outra parte que nós podemos falar é da hipótese de Avogadro, tudo bem? Avogadro é o mesmo carinha que o Felipe falou para vocês, lá da quantidade de moléculas, de partículas, né? Ele definiu uma constante de Avogadro. Ele falava o seguinte, que 1 mol de qualquer substância era o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, moléculas, átomos, íons, o que você quiser. Tranquilo? Era uma constante. Gente, na hipótese ele definiu o seguinte, ele falou que volumes iguais de gases diferentes, vamos colocar aqui, por exemplo, do lado direito, eu tenho aqui gás hidrogênio, certo? H2 gasoso. E do lado esquerdo, eu tenho um gás oxigênio. Senhores, eu tenho volumes iguais para os dois, correto? Se eu tenho 1 litro do lado esquerdo e 1 litro do lado direito, a quantidade de moléculas, a quantidade de partículas gasosas que você tem será a mesma. Vai ser constante. Se eu aumentar para 2 de cada lado, eu dobro também a minha quantidade de moléculas. Perfeito? Tranquilo, né? Com essas duas definiçõezinhas, a gente pode ir para uma outra parte importante que cai muito nas suas provinhas de vestibulares, que é a nossa equação dos gases ideais. A gente já falou na aula passada o que era um gás ideal, certo? A gente definiu na aula passada. Essa equação também pode aparecer com outro nome. Ela pode ser chamada de equação de Clapeyron, tudo bem? Clapeyron, na verdade, não é Clapeyron, é Clapeyron. Bacana. Mamá, como é que é essa equação? O que ele viu nessa equação? Seguinte, nós vimos lá na primeira aula que PV sobre T sempre te gerava o quê? Uma constante, correto? Sempre te gera uma constante. Vamos colocar valores aqui então, senhores. Vamos falar que a pressão está em condição normal de temperatura e pressão. Então a pressão aqui vai ser de 1 atm. O volume vai ser o nosso volume o quê? Molar. Então você tem 22,4 litros de algum gás. Mamá, qualquer gás, tudo bem? Vamos pensar ainda em outros gases não. E a temperatura vai estar também em condições normais de temperatura e pressão. Você vai ter 273 Kelvin aqui.
Como isso daqui é uma constante, ele foi e achou a constante que você teria, né? O valor dessa constante. Se você multiplicar esses valores e depois dividir por 273, você vai achar um valor de constante que é 0,082. 0,082. E, gente, ele também percebeu que essa constante ela era proporcional à quantidade de matéria que você teria desse gás no recipiente. Nós sabemos que quantidade de matéria é o quê? É um mol, correto? É um mol. Vou escrever mais forte para vocês conseguirem ver. É mol. Então vamos definir aqui, ó. O Nzinho vai ser o nosso mol. Tudo bem? Então vamos montar nossa equaçãozinha de Clapeyron, bem básica, bem simples pra gente aí. Ó, PV, vamos continuar aqui. PV é igual. Temos o N, correto? Que é a quantidade de matéria. Temos a nossa constante, que a gente vai chamar de R, que é a constante geral dos gases. R. E temos a nossa temperatura, vamos passar ela multiplicando. Bacana. PV, nRT. Essa daqui é a nossa equação geral dos nossos gases. Correto? Tranquilo? Coisa importante sobre ela, senhores. O Rzinho, ele é uma constante. E como toda constante, ele tem o seu valor e as suas grandezas. 0,082. Mamá, qual é a grandeza desse Rzinho aqui? Ele vai equivaler a 0,082 ATM, porque é a medição que você tem de pressão, por litro, né? Vezes litro, que é o volume, dividido por mol, que é a quantidade de matéria, por Kelvin, que é a nossa temperatura. Então guardem essa constante no coraçãozinho de vocês, porque nem sempre a prova vai fornecer essa constante, tudo bem? O Enem, ele pode fornecer essa constante sem esse 2 aqui. Ele pode fornecer apenas como 0,08, para facilitar os seus cálculos na hora de você fazer suas continhas. Tudo certo? Então essas constantes, essa equaçãozinha vai ser muito importante pra gente. Mais pra frente a gente faz algum exercício sobre ela, pra vocês verem como é que vai funcionar. Então, gravem ela no coração de vocês, tira um print, anota, que eu vou usá-la mais aqui pra frente, tudo bem? Deixa eu apagar aqui meu quadro. Senhores, eu estou muito feliz com esse nosso novo quadro, né? Agradecer a nossa coordenação, porque, ó, que maravilha de quadro. Paga bonitinho, não precisa nem fazer força, né? Tudo mastigado aí, crescendo nas redes sociais, então tivemos que comprar um quadro novo, correto? Mamá, quanto é que custou esse quadro? Não sei, gente. Foi muito caro, né? Porque a vida é isso, nós somos ricos, cheio de amor para dar. Bacana. Então, senhores, a partir disso daí, a gente pode começar a aumentar o nosso conteúdo do estado gasoso. Mamá, como é que você vai aumentar isso daí? Vamos começar a falar um pouquinho das nossas misturas gasosas, tá? Prestem bastante atenção, porque esse conteúdo é importante e é um conteúdo muito simples, beleza? Mamá, o que é a mistura gasosa? Pensa que você tem dois recipientes, vamos colocar aqui no quadro, só pra gente desenhar, né? Fica bonitinho e tudo mais. Então, ó, eu tenho dois recipientes. Recipiente 1. E recipiente 2, que para quem não sabe inglês é 2. Bacana. Recipiente 1, recipiente 2. Imagina que nesses dois recipientes eu tenho gases diferentes. Vou chamar o recipiente 1, que ele tem um gás A. No recipiente 2, eu tenho um gás B. Aí imagina o seguinte, peguei esses dois recipientes e somei o volume que você tem desses dois e formei um novo recipiente, que eu vou chamar de recipiente o quê? 3. Esse recipiente 3 que vai formar a nossa mistura gasosa. Então aqui dentro eu vou ter a mistura de dois gases diferentes. Mamãe, o que eu preciso saber sobre essa parte então? Você precisa saber as pressões parciais que esses dois gases vão ter aqui dentro. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho moléculazinhas do meu A, correto? Aqui eu tenho moléculazinhas do meu B. Quando você misturar, essas duas moléculas vão estar aqui juntas, no mesmo recipiente.
correto? De forma homogênea, né? Você vai homogeneizar essa sua mistura. No caso, uma mistura homogênea. Perfeito. Senhores, agora, cada um desses gases, vou chamar aqui de C, cada um desses gases vão ter o quê? Vão ter uma pressão parcial dentro do seu sistema. Você tem a pressão total e tem a pressão parcial de cada um deles. Vamos lá, gente. Se eu quisesse saber, por exemplo, a pressão parcial do meu gás A, como é que eu faria? É bem simples o cálculo, beleza? Ó, eu tenho pressão do meu A é igual a fração molar de A, já explico para vocês o que é fração molar, vezes a pressão total do meu sistema. Se você utilizar essa equaçãozinha, você vai conseguir calcular a pressão parcial do seu gás. Mamá, então se eu quisesse saber a pressão parcial do gás B, eu colocava aqui, pressão parcial do B é igual a fração molar do B vezes pressão total? Correto, é só você trocar os gases que você precisa. Mamá, o que você não explicou aí que eu preciso saber? Isso daqui, ó, a fração molar que você tem desse gás. Fração molar, senhores, é a quantidade de matéria desse A dividido pela quantidade de matéria total do seu sistema. Aqui eu tenho uma quantidade de matéria total dos dois gases, mas do A eu tenho só uma porcentagem dele. Então você coloca aqui dentro e você consegue calcular a sua pressão parcial de qualquer um dos constituintes daquele sistema. Bacana. Outra coisa importante, gente, sobre isso daqui é sobre a pressão total. A pressão total, quem fala sobre ela, é um carinha que vocês já conhecem e já tivemos uma aulinha sobre ele, que foi John Dalton, beleza? Ele fala sobre lei das pressões parciais. Foi Dalton que estudou essa lei das pressões parciais. O que ele falava, senhores? Ele nos dizia que para você descobrir a pressão total de um sistema que tem uma mistura gasosa, né? Você vai somar as pressões de cada um dos componentes. Por exemplo, componente A mais pressão parcial do componente B mais pressão parcial do componente C e assim por diante. Então você tem N constituintes, é só você ir somando todas as pressões parciais que você consegue encontrar a sua pressão total do sistema. Muito simples, correto? Muito simples. Dá para fazer isso daí tranquilo na sua provinha. Só uma questão de somas. Fechou? Bacana. Vamos dividir aqui o quadro para a gente falar só mais de uma coisinha aqui, antes de apagar esse quadro e continuar com o nosso conteúdo. Senhores, também podemos falar sobre a densidade gasosa, a densidade de um gás. Vamos colocar aqui. Densidade. Para falar de densidade é muito simples. Deixa eu pegar um giz branco aqui rapidinho. Senhores, a densidade de um gás, você vai conseguir calcular a partir daquela equação geral dos gases ideais, que é a nossa PV igual a NRT. Bacana? Beleza. Ó, não sei se vocês lembram, mas o Felipe já ensinou para vocês e eu também já devo ter falado um pouquinho sobre isso. Esse N, que é a quantidade de matéria, é igual à massa que você tem da substância dividido pela massa molar dessa substância, correto? Como é que faremos então? Vamos trocar aqui essas duas grandezas. Vamos lá então. Pressão vezes o volume é igual a massa RT dividido pela massa molar. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar essa massa molar aqui, ó, e passar multiplicando, pegar o volume, passar dividindo e passar o R e o T também dividindo do outro lado. Ah, mas ficou muito confuso. Não, relaxa, ó, vamos fazer aqui devagarzinho. Pressão, vamos deixar ela bonitinha aqui, correto? Passa o massa molar multiplicando, massa molar, bacana, igual, dividido, pega o R e o T que está multiplicando e passa dividindo, RT. E agora você vai ter massa sobre o seu volume. Nossa, mamãe, eu lembro que lá no 9º ano do ensino médio, ou até mesmo no meu fundamental, o professor vivia falando que massa sobre volume era igual a densidade. Então, ó, a densidade é igual a pressão vezes a sua massa molar, dividido pela sua constante dos gases ideais,
vezes a sua temperatura em Kelvin. Bacana. Simples, né? Então, se você quiser descobrir a densidade do seu gás, é só fazer esse cálculo que é muito, muito tranquilo, beleza? Vamos apagar aqui nosso quadro novamente. Voltando, senhores, eu vou explicar isso daqui, depois que eu expliquei a densidade, para ficar mais fácil você conseguir visualizar. Agora, a gente pode calcular a densidade relativa de um gás, né? Quando a gente fala densidade relativa, é a densidade de um gás em relação a outro gás. Então, densidade relativa. Correto? Vamos lá, senhores. Imagina que eu tenho dois gases, beleza? E cada um desses gases tem a sua densidade. Vou colocar aqui, ó, densidade de um gás A, vou colocar mais bonitinho, né? Densidade de um gás A, dividido pela densidade de um gás B. Isso aqui vai ser igual. Senhores, o que é a densidade? Densidade é pressão vezes massa molar, dividido por R vezes T. Então é só a gente copiar. Densidade do A é igual a pressão vezes massa molar, dividido por RT. Bacana. Esse daqui é o do A, né? Então é a massa molar da substância A. Dividido. Divide tudo. Mesma coisa para a densidade do B. Pressão vezes massa molar da substância do gás B, dividido pelo RT. Perfeito. Olha aqui, gente. Eu tenho algumas constantes, porque eles estão misturados dentro de um sistema gasoso. Então a pressão total que eles têm é a mesma, posso cortá-las. O R é a constante, também é a mesma. E se eles estão dentro de um mesmo sistema, esse sistema possui a mesma temperatura. Cortei tudo que eu preciso. Então agora, olha, eu posso calcular. Densidade do meu gás A sobre densidade do meu gás B é igual a massa molar desse meu gás A dividido pela massa molar do meu gás B. Pronto, gente. Muito fácil. Então, dessa forma, eu consigo calcular a densidade relativa de alguns dos meus gases. A em relação a B, B em relação a A, ou qualquer outros gases que você tenha dentro do seu sisteminha. Fechou? Bonitinho? Massa, gente. E agora, para a gente terminar a nossa parte aqui, vamos falar agora só sobre a última equação que vocês precisam aprender para terminarmos o nosso conteúdo, né? E vamos passar agora para a parte de exercícios. Gente, lembrando que quem não conseguir acompanhar os exercícios, você pode comprar o nosso e-book lá no nosso site, tudomastigado.com.br. Entra no site, compra o e-book, você vai conseguir visualizar. É até mais legal porque você pode fazer junto comigo, olhar o exercício, ler quantas vezes você quiser. Então é bacana. Preço camarada, né? Porque nós somos pessoas legais com vocês. Então só comprar nossa apostila, nosso material. Lembrando que o material, gente, ele não tem apenas exercícios, tá? Ele vai ter também uma parte teórica, que é muito importante para você. Normalmente essa parte que a gente passa. Tem uma adiçãozinha, né, porque a gente tem a nossa metodologia, mas no geral é isso daqui que vocês vão ver. Senhores, vamos lá, gente. Última parte. Agora, eu vou colocar a equação para você ver a velocidade de difusão e efusão de um gás. Já explico o que é cada um deles. Difusão e efusão. Difusão e efusão. Senhores, vamos lembrar aqui rapidinho. Difusão é a mistura dos seus gases, certo? Dois gases bonitinhos no mesmo recipiente, eles vão se misturar e ficar homogêneo. Efusão é quando você tem um furo no seu sistema e o gás começa a vazar. Basicamente isso, beleza? Depois a gente já falando sobre isso na primeira aula, então não vou ficar pegando muito nisso daí não. O que eu quero que vocês saibam? Eu consigo calcular a velocidade de efusão e difusão dos meus gases. Vou chamar aqui, olha, de V1 dividido por V2.
Então eu tenho dois gases distintos aqui no meu sistema. Mamá, como é que eu posso calcular a velocidade desses gases aí, de efusão e difusão? Gente, muito simples. Isso daqui é igual a raiz quadrada da densidade do gás 2 dividido pela densidade do gás 1. É o inverso que você tem aqui. Se aqui for 1 e 2, aqui é 2 e 1. E, gente, lembra que densidade é a mesma coisa que massa molar? Certo? É igual aqui a igualdade? Então eu posso falar que isso daqui, olha, vai ser igual a raiz quadrada da massa molar do meu gás 2 dividido pela massa molar do meu gás 1. Pronto. Dessa forma, você consegue calcular a sua velocidade. Bem simples, né? Bem tranquilo. Fechamos por aí. Parte de conteúdo tudo certo? Vocês entenderam a parada? Beleza. Qualquer coisa, façam perguntas aí na nossa página e já a gente responde aí para vocês. Vamos começar então com nossas questõezinhas, certo? Vamos aqui para o nosso slide. Senhores, primeira questão, questão 4 da Unifesp de São Paulo. A figura representa um experimento de coleta de 0,16 gramas de gás oxigênio em um tubo de ensaio, inicialmente preenchido com água destilada a 27 graus Celsius. Perfeito, ele te deu a massa do seu gás e deu a temperatura daquele seu sistema. Quando o nível de água dentro do tubo de ensaio é o mesmo que o nível de fora, a pressão no interior do tubo é de 0,86 atm. Dada a pressão de vapor da água, que é a 27 graus Celsius, que é 0,040 atm, e o R, né, que é a sua constante, 0,082, o volume de gás em ml dentro do tubo de ensaio é igual a... Essa questão, gente, ela é meio chatinha, por quê? Muita gente tenta fazer ela utilizando esse dado que ele deu da pressão máxima de vapor da água, que você não precisa utilizar. Então eu vou falar assim, mamãe, eu nem sei o que é pressão máxima de vapor, relaxa, vai ter um conteúdo sobre isso, em propriedades coligativas. Mas não esquenta sobre isso, beleza? Vamos lá, senhores. Dividir aqui, pra vocês não confundirem, né? Questãozinha 4. Questão 4. Gente, a questão 4 é uma questão muito simples, apenas para você aplicar a fórmula que você aprendeu da Lei Geral dos Gases. PV igual a N RT, beleza? Vamos pegar esse Nzinho aqui e transformar para massa sobre massa molar, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Então aqui eu tenho PV igual a massa da substância vezes a constante vezes a temperatura dividido pela sua massa molar. Na questão, gente, ele quer saber o volume de gás, correto? Então eu posso passar esse P aqui, olha, que está multiplicando, dividindo na sua equação, multiplicando a sua massa molar. Então agora eu vou fazer o quê? Vou só aplicar o que ele me deu de informações da sua questão. Qual que é a massa que você tem do seu gás no sistema? A massa que você tem é de 0,16 gramas, correto? Vezes o Rzinho, ele te deu também 0,082. Não vou copiar tudo que você tem aqui das suas grandezas, porque senão fica muito grande, mas vocês já sabem como é que funciona. A temperatura é em 27 graus Celsius. Ó, relembrando aqui, senhores. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Se a temperatura Celsius é 27 e você só soma 273, a temperatura Kelvin que você vai ter no sistema é de 300 Kelvin, correto? Só somar. Então ali você multiplica por 300 Kelvin. Divide tudo. Beleza. Senhores, qual que é a pressão do seu sistema? Vamos lá ver rapidinho, 0,86 atm. 0,86 atm. Vezes a massa molar. Vamos falar assim, mamá, eu não lembro massa molar. Não, você lembra sim. O Felipe acabou de explicar para vocês. Vamos aqui devagarzinho, ó. Gente, você tem um gás oxigênio, correto? O2 no seu estado gasoso. E você quer descobrir a massa molar dessa substância. É muito simples. Ou ele vai te dar a informação na prova, você vai ter tabela. No caso do Enem, sempre vai te dar a informação das massas molares. Cada oxigênio pesa 16 gramas por mol, correto? E você tem quantos oxigênios? 2. Então multiplica tudo por 2. Então a massa molar disso daqui é 32 gramas por
mol. Beleza? 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Só multiplicar ele na sua equação. Bacana. Gente, agora é a hora, né? Faça esse cálculo aí. Consegue fazer? Mamãe, não sei fazer não. Não, sabe? Só multiplicar, senhores. Pelo amor de Deus. Ó, se você tiver esse cálculo aí e você fazer ele bonitinho, você vai ter em cima 3,936 dividido, né? Vou ver aqui minha colinha também. 27,52. Bacana. Fazendo essa divisãozinha, você vai encontrar 0,14 litros. Esse é o volume que o seu gás está ocupando. Mas ele não quer em litros, ele quer em ml. Como é que eu faço? Multiplico por 1000. Ou multiplico por 1000, ou eu passo a vírgula 3 vezes. Então isso daqui é a mesma coisa aqui. 140 ml. E aí, gente? Tranquilo demais, né? Muito, 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 muito fácil. Fazendo essa última questãozinha, deixa eu apagar meu quadro. Senhores, próxima questão. Vamos aqui no slide. Questão 5. 2 tanques contendo o mesmo tipo de gás ideal, né? O mesmo gás. Um de volume 5 litros e pressão interna de 9 atm. Outro de volume 10 litros e pressão interna de 6. São conectados por uma válvula Quando essa é aberta, é atingindo o equilíbrio entre os dois tanques, a temperatura constante. A pressão final nos tanques é... Vamos lá. Aqui azulzinho. Essa é a questão 5. Vou botar aqui, porque ela vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Beleza, gente? Ó, eu vou chamar essa substância de substância A, substância B, correto? Então eu tenho aqui um gás A e o gás B. Mas o gás são o mesmo. Sim, eu sei, tá? Mas você está misturando. Então eu vou separar para ficar um pouco mais didático aí, senão complica nossas cabeças. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Gente, nós sabemos que a equação é PV igual a NRT. Eu vou querer descobrir agora apenas a quantidade de matéria total desse meu sistema. Então vamos aqui. Como é que eu faria? O N é igual a PV sobre RT. Bacana. Só aplicar isso daí, senhores. N é igual. No primeiro gás que você tem, certo? Você tem uma pressão de 9 atms. E o volume é de 5 litros. Isso daqui está dividindo por RT. Beleza? Mamá, você vai fazer alguma coisa agora? Não. Deixa isso daí bonitinho. Já a gente trabalha melhor com ele. Bacana. Agora eu tenho a nossa substância, né, que eu chamei de B. Mesma coisa, N é igual. A pressão dele, desse outro gás, é de 6 atms, vezes, e o volume é de 10 litros. 10 litros. E isso daqui, dividido por R vezes T. Bacana. Presta atenção aqui, senhores. Atenção, atenção, atenção. Ó, 9 vezes 5, 45. Então eu tenho esse N aqui igual a 45 RT. Bacana. 45 RT. Próximo. N é igual. 6 vezes 10, 60. Então aqui eu tenho 60 RT. Beleza. Ó, eu posso fazer o quê? Eu tenho esses dois gases separados e vou misturá-los dentro de um mesmo sistema. Então eu posso somar cada um desses NAzinho aqui, ó. Eu tenho NA e eu tenho NB. Eu posso fazer a soma dos dois e achar a quantidade de matéria total dentro do meu sistema. Vamos fazer isso daí devagarzinho? Vamos. N total é igual a NA mais NB.
Isso aqui é igual, senhores, aqui ó, 45 RT mais 60 RT. 45 mais 60, muito simples. 105 RT. Beleza. Eu achei a quantidade de matéria dentro do meu sisteminha. E ele quer saber a pressão, correto? Ele quer saber a pressão dentro daquele sistema. Vamos lá devagarzinho. Deixa eu pegar onde diz aqui. Senhores, seguinte. Para calcular a pressão, PV igual a nRT. Bacana? Quero calcular só a pressão, então pressão é igual a nRT dividido por V. Então agora vamos fazer devagarzinho tudo. Vocês sabem que o N, né, que é o N total da sua mistura, vai dar 105 RT. Vamos colocar aqui. 105 RT vezes R vezes T dividido. Mamá, e esse volume aí? Qual que é o volume total? O volume total é só você somar o volume da sua mistura. Se você tinha 10 e colocou mais 5, ficou 15 litros. Perfeito. Senhores, olha aqui. R corta com R, T corta com T. Então você divide 105 por 15. Então a sua pressão final do sistema vai ser igual a 7 ATMs. Pronto. Simples? Mais ou menos? Não? Gente, é isso, certo? Daqui a pouco a gente volta mais. Vamos entrar com conteúdo de soluções, que é conteúdo bem bacana e muito importante para o Enem. Beijão, abraços, até logo.